Vamos lá, galera do Apenas Um Canal. O segundo vídeo do dia, hoje é domingo, dia 29 de maio. E para falar agora sobre o GP de Mônaco e com a vitória do Sérgio Pérez, que põe fogo nesse campeonato. Então é isso, pessoal. Como eu havia falado para vocês, Mônaco tem a tradição, faz parte da tríplice coroa do automobilismo, mas é mais tradição, mais pelo peso histórico do que uma corrida atrativa. Apesar da corrida de hoje foi interessante. E abre aspas pro atraso, né? Que atraso! Ontem na Champions, atraso. Hoje no Grande Prêmio da Fórmula 1, atraso. Mas o atraso da Fórmula 1 se deve por conta da questão da chuva. Quando iniciou, não estava chovendo tanto. Quando era para partir no horário inicial, às 10 da manhã, aqui no Brasil, não estava chovendo tanto. Claro, depois apertou a chuva e a gente viu até que tinha umas partes lá que estavam até um pouco mais encharcadas, na parte mais baixa do circuito, porque na alta estava um pouco mais tranquilo. Mas é um ponto que o Matheus Pucci lá no Ressaca F1 ressaltou, que é a desconfiança da Fórmula 1 em questão aos pneus da Pirelli, né? Não transmite os pneus, os pilotos reclamam dos pneus que não tem aderência, então é a falta de segurança dos pneus da Pirelli. A gente viu o que aconteceu na Bélgica ano passado, aquelas 3 voltas para enganar o público. Se fosse anos atrás, no tempo de Prost, no tempo de Senna, eles sairiam correndo de qualquer maneira, mesmo se a chuva estivesse bem mais apertada do que aquilo. E nós já vimos que antigamente eles faziam isso. A Fórmula 1 preza hoje muito mais pela segurança e por essa falta de confiança na questão dos pneus, tá? Mas houve esse atraso aí, de mais de uma hora para o início aí depois o safety entrou, a corrida começou com o safety car na pista, depois deu o pé para a largada em andamento, e tudo ficou tranquilo, tá? Nós tivemos alguns abandonos. Para comentar sobre os abandonos, o Magnussen e o Schumacher, ambos da Haas, e o Albon da Williams. Albon e Magnussen por problema no motor mesmo, problema no carro. Já o Schumacher com uma batida feia, na hora que bateu, mostrou rapidinho o carro espatifado e depois não mostrou mais. E ficou aquela preocupação. Aí depois viu o Schumacher saindo de dentro do carro, andando normalmente, viu que se estava tudo bem até o momento. Enfim, Tsunoda em 17º, Zhou de Alfa Romeo 16º, Latifi 15º, Stroll de Aston Martin, Ricciardo em 13º, Ocon em 12º, Ocon que estava na 8ª colocação, estava na 9ª colocação, atrás do Hamilton. Tomou uma punição por um toque com o Hamilton, 5 segundos, caiu para 12º. Gasly, que foi um dos primeiros ali a trocar o pneu e ir para a faixa intermediária, quando a corrida já estava rolando, ele conseguiu fazer algumas ultrapassagens. Foi um ponto interessante essas ultrapassagens do Gasly. Vettel em 10º com sua Aston Martin, ele que largou em 9º, perdeu só uma posição aí, então marca um pontinho para ele no campeonato e para Aston Martin também. O Bottas de Alfa Romeo em 9º lugar, fez uma corrida discreta. O Hamilton em 8º e o Alonso em 7º, que é um ponto chave ali, que depois que eles trocaram o pneu foram para o duro, o Hamilton ficou preso atrás do Alonso. O Alonso que ensaiou atacar o Norris, mas depois acabou que ficou se arrastando na pista. Se arrastando, e o Hamilton tentando passar, não conseguiu. E o Alonso segurou o Hamilton ali atrás dele e por conta da dificuldade. Talvez se fosse outro circuito, o Hamilton ia embora. Mas como é Mônaco, o Hamilton ficou preso atrás dele. Depois o Alonso até surpreendeu, meteu a volta mais rápida e aí abriu 1,8 de vantagem. Enfim, o Norris terminou em 6º, numa corrida discreta, mas foi bem na sua estratégia. 6º lugar, um ótimo lugar para ele, para a McLaren. Perdeu uma posição ao Russell, que tomou a posição dele quando ele estava saindo do boxe, e o Russell novamente batendo o seu companheiro de equipe, o Hamilton, fazendo das corridas. O Russell, se eu não me engano, mas o Russell terminou todas as corridas entre o top 5 ali, se eu não me engano, tá? E faz uma temporada sensacional, um destaque aí do campeonato, porque
a Mercedes não está tão bem quanto nos anos anteriores. Se tivesse tão bem, ele poderia até estar mostrando mais, mas meteu essa Mercedes aí em quinto lugar. E para falar lá da frente, do bolo lá da frente, que é onde se desdobrou toda a corrida, que o Leclerc, que tinha feito a pole, com o Sainz atrás dele, Verstappen em terceiro, Verstappen em quarto e Pérez em terceiro. A estratégia do Sainz, o Sainz acertou agora na estratégia dele, quando ele quis esperar um pouco, segurar um pouco com os pneus de chuva e ir para o box só para colocar os slick. Ele acertou muito na estratégia. Ele foi o único dos pilotos que pensou nessa estratégia e quase deu certo. Se ele não perdesse tanto tempo nas paradas dos boxes, ele poderia até vencer a corrida, mas ele perdeu esse tempo na parada. E aí o Pérez assumiu a primeira posição, porque o Leclerc, o Pérez e o Verstappen já tinham ido para o box trocar os pneus, mas eles colocaram intermediários. O Sainz não, ele foi direto pro slick, colocou o duro. Perdão. Então, a estratégia só não deu mais certo pro Sainz, porque ele perdeu um tempo ali atrás de retardatários e o Pérez acabou ganhando essa posição. O Pérez, que a estratégia também foi muito boa, já foi pro box, primeiro que o Verstappen saiu na frente e conseguiu dar uma volta rápida para quando o Sainz parou, ele conseguiu ultrapassar o Sainz. Então, ótima estratégia do Pérez, que vence a corrida. Era o que menos todo mundo se esperava, né? A gente fala do primeiro piloto, do segundo piloto, então os dois segundos pilotos de cada das suas equipes e vencendo a corrida, né? Vencendo o Pérez e o Sainz em segundo. Verstappen, que fez, tirando uma polêmica que está tendo aí, até agora eu não sei se vai sair a punição para o Verstappen. Eu gravei esse vídeo após a corrida, até algum momento nada de punição, que foi na hora que ele estava saindo do box, né? A geração de imagem que é de Mônaco, tá? Esse GP é o único que a geração de imagem é de Mônaco. Então, na hora que ele estava saindo, você sabe que quando sai do box não pode cruzar a linha branca ali. E aí o Verstappen cruzou essa linha branca, teve essa polêmica para ver se ele ia tomar punição. Acabou que o tempo foi passando e ele não tomou essa punição. Há uma brecha no regulamento que fala que se o piloto, por adversidades ou circunstâncias que tirem ele desse traçado, né, ele não é punido. É basicamente isso a regra. Mas o Verstappen, ele distracionou por erro dele, né? Por mais que ele saiu de pneu, o pneu ainda estava frio, o pneu slick, ele distracionou ali e acabou ficando na frente do Leclerc, que o Leclerc vinha para ultrapassar ele. Bom, eu acho, na minha séria punição, que tinha que levar punição. Eu acho que o Verstappen acabou ficando na frente do Leclerc por conta desse detalhe, mas enfim, até o momento nada de punição e acaba ficando na terceira posição. E o Leclerc em quarto lugar, muito bravo com a equipe, de primeiro para quarto lugar, perdeu 3 posições, tá? 3 posições, e porque a estratégia da Ferrari não foi a mais correta, porque chamou ele para tirar o pneu de chuva para colocar o intermediário, depois chama o Sainz, que o Sainz acertou na estratégia dele, mas ele estava na frente, talvez a prioridade seria para ele, né? E aí depois chamou ele para colocar o pneu slick, nessa ele já perdeu a posição pro Pérez, pro Sainz, pro Verstappen, caiu para a quarta posição, e isso é bom pro Verstappen, que fez uma corrida discreta, tirando isso, uma corrida muito sólida, sem grandes problemas, terminou à frente e é um terceiro lugar com sabor de vitória pro Verstappen. O Sainz, que fez cara de poucos amigos, que ele sabia que ele podia ganhar a corrida se não tivesse perdido tanto tempo, e o Pérez muito feliz, emocionado na hora do hino do México, para resfriar um pouquinho a polêmica que estava tendo essa semana aí, dele ser o segundo piloto. Ele não queria ter cedido a posição para o Verstappen na Espanha, e aí ele vence para recuperar aí e conseguir dar essa moral e trazer harmonia e paz para a equipe, e ele vence a sua primeira corrida no ano no GP de Mônaco, né? Um GP difícil que as estratégias definiu o vencedor. A gente sabe que não foi uma corrida tão atrativa assim, mas a estratégia sempre fala mais alto nesse GP de Mônaco, e nesse caso a estratégia da Red Bull funcionou melhor e a Red Bull abre vantagem tanto no Mundial de Pilotos e no Mundial de Construtores, e eu falei por que o campeonato pega fogo a partir de agora com essa vitória do Sérgio Pérez. Porque o Pérez encosta no Leclerc. O Pérez agora encostou no Leclerc.
o Pérez 110 pontos, Leclerc 116 e o Verstappen 125. Então o Pérez encostou ali no Leclerc e dependendo, pode assumir também até essa segunda posição aí do campeonato. O Russell, como eu comentei, sensacional aí, ó, de Mercedes, passou o Sainz da Ferrari. Está na frente do Sainz, então um ótimo campeonato do Russell. E no de construtores, a Red Bull também vai se saindo melhor, vai ficando à frente. Vai estar aí na tela para vocês a classificação. E é isso, corrida definida nas estratégias. Pérez vence e bota esse fogo aí no campeonato. O Verstappen termina à frente do Leclerc. E a Ferrari que não pode mais cometer esses erros, caso queira ganhar o campeonato, pelo menos de pilotos, com o Leclerc. Vamos ver qual que vai ser o desdobramento. O próximo GP do Azerbaijão, leve vantagem aí da Red Bull, que nessa corrida não estava tão rápida quanto a Ferrari. A Ferrari tinha mais ritmo de corrida que a Red Bull, ficou claro isso na classificação e na corrida, mas na estratégia, que é o que conta para Mônaco, a Red Bull venceu, sai a grande vitoriosa do final de semana e o Pérez vencedor do GP de Mônaco. E é isso, galera. Se vocês anotaram mais algum ponto, algum destaque para essa corrida, coloquem aí nos comentários, deixa o like e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.